Num canto esquecido da cidade, uma garotinha franzina segura com força um pedaço de pão endurecido. Ela para diante de um homem caído na calçada, de olhar perdido, e sem hesitar, estende o pão a ele. O que ela não sabia é que aquele gesto simples carregava uma história capaz de mudar destinos. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquela tarde cinzenta e abafada, Isabela, com seus cabelos desalinhados e olhos grandes, vagava entre os becos de Salvador em busca de restos para saciar a fome. Havia aprendido a sobreviver com pouco: um sorriso tímido, um pão esquecido, uma palavra gentil. Quando viu o homem encolhido na calçada, algo dentro dela acendeu. Não era medo, nem desconfiança. Era uma urgência silenciosa, como se a vida estivesse pedindo a ela uma gentileza que não se podia negar. O homem parecia invisível para o mundo. As pessoas passavam apressadas, desviando o olhar, ignorando a presença dele como se não existisse. Mas para Isabela, ele era alguém. Alguém que precisava de um pedaço de pão, mesmo que fosse o último. Ela se aproximou com passos cautelosos, como quem não quer assustar um passarinho, e estendeu a pequena oferta. "Pode comer, moço. É só o que tenho, mas é de coração", disse, com a voz rouca e fina, segurando o pão com ambas as mãos. Os olhos do homem, Eduardo, encontraram os dela pela primeira vez em dias. O rosto abatido, a barba por fazer, as roupas sujas, tudo nele gritava abandono. Mas havia também uma sombra nos olhos, uma tristeza antiga que parecia pesar mais do que a fome. Ele estendeu a mão, pegou o pão com dedos trêmulos e uma lágrima discreta caiu no chão. Sem perceber, Isabela havia feito mais do que dividir um pedaço de pão. Havia dividido um pouco de si, de sua inocência e esperança. E naquela fração de segundo, algo mudou na alma de Eduardo, como se um sopro de vida o atravessasse. Parte 2, dois mundos, uma dor. Naquela noite, Eduardo voltou para o apartamento de luxo, que agora parecia mais uma prisão. O retrato do filho, Lucas, de apenas 8 anos, estava sobre a lareira, olhando para ele como um eco de culpa e saudade. A imagem da menina, com seu gesto simples e olhar sincero, invadiu seus pensamentos, como se fosse uma resposta a um pedido que ele mesmo não sabia ter feito. Isabela, por sua vez, chegou em casa com a avó adoentada, deitada em uma cama improvisada. Contou-lhe sobre o homem na calçada, sobre como havia oferecido o pão e como ele a olhara com tristeza. A avó apenas segurou a mão dela e sorriu. Como quem sabe que a bondade de uma criança pode mudar o mundo, mesmo que ninguém perceba. Mas naquela noite, ninguém dormiu direito. Nem a menina que dera o pão, nem o homem que o recebera. Pois por mais que parecessem mundos distantes, a dor os unia. A noite se espalhava lenta sobre a cidade, tingindo as ruas de sombras e sons abafados. Eduardo caminhava sem rumo pelas calçadas largas, a cabeça baixa, como se cada passo fosse um peso difícil de suportar. O pão duro ainda repousava na mão, e a lembrança do olhar da menina atravessava seus pensamentos como um lampejo de algo que ele não conseguia entender. O gesto simples dela havia sacudido algo dentro dele. Uma memória adormecida, talvez uma saudade que nem a dor da perda do filho conseguira apagar. Ele voltou para a cobertura luxuosa no bairro nobre, onde o silêncio era tão espesso que parecia sufocá-lo. As janelas imensas deixavam entrar a luz fria dos postes, e sobre a lareira, o retrato de Lucas estava ali, com um sorriso que congelara no tempo. Eduardo deixou o pão sobre a mesa da cozinha, encarando a moldura como se o menino pudesse lhe responder. Seu peito doía de uma maneira que não era só tristeza, mas também a lembrança de tudo o que havia se quebrado desde aquele acidente. Lucas, seu único filho, se fora num instante. Um carro desgovernado, uma rua molhada, um grito abafado. Desde aquele dia, Eduardo se perdera.
Os negócios, os compromissos, as pessoas, tudo perdeu sentido. E ele, homem de poder e riqueza, se tornou um prisioneiro do próprio luto, vagando pela cidade sem saber por quê. Mas agora havia aquela menina, Isabela, com seu pão amanhecido e sua voz de criança oferecendo o pouco que tinha. Ele se perguntava de onde ela viera, por que havia sentido necessidade de ajudá-lo. O rosto dela surgia na memória como um farol distante, iluminando algo que ele não queria admitir. Talvez, mesmo na miséria, aquela menina tinha mais vida do que ele. Longe dali, na pequena casa improvisada atrás do mercado, Isabela se encolhia ao lado da avó, Dona Cida. A mulher de pele marcada e mãos frágeis respirava com dificuldade, a tosse rouca enchendo a noite de preocupação. Isabela lhe contou com voz baixa sobre o homem na calçada, sobre o pão que havia dado e o jeito como ele olhou para ela. Dona Cida apenas sorriu, apertando-lhe a mão com ternura. Você fez o certo, minha filha. Deus sempre vê quem reparte o pouco que tem. A menina não sabia o nome do homem, mas pensava nele enquanto a avó tentava pegar no sono. Quem seria aquele homem tão triste? Porque ninguém lhe dava atenção. O pensamento ficou ecoando na mente dela até o sono pesado e inquieto chegar. Do outro lado da cidade, Eduardo não conseguia dormir. O rosto da menina e a lembrança do filho se misturavam em seus pensamentos, deixando-o inquieto, andando de um lado para o outro no apartamento. Abriu a porta da varanda e deixou o vento noturno bagunçar os cabelos. Olhou para a cidade adormecida, tentando encontrar ali algum sentido para a própria existência. Pela primeira vez em meses, desejou poder conversar com alguém, ouvir uma voz de verdade que dissesse que ainda havia uma razão para continuar. Enquanto a madrugada avançava, ele lembrou de uma promessa antiga que havia feito a Lucas, quando o menino era pequeno: ajudar quem precisasse, sempre que pudesse. Mas essa promessa havia se perdido na pressa dos negócios e na dor do luto. O gesto da menina o fez se dar conta de que talvez fosse hora de honrar o filho, não com palavras, mas com atitudes. Na manhã seguinte, Isabela acordou cedo e saiu para tentar ganhar algumas moedas na praça do mercado. A avó, ainda cansada e fraca, pediu que ela tomasse cuidado e voltasse logo. A menina calçou os chinelos gastos e seguiu para o centro, onde as bancas de frutas começavam a ser montadas. Pedia para carregar sacolas, varrer a calçada, o que fosse necessário para conseguir dinheiro e comprar um pouco de comida. Eduardo, que não pregara os olhos a noite inteira, decidiu fazer algo que não fazia havia muito tempo. Vestiu roupas simples, calçou sapatos comuns e saiu andando pela cidade. Queria encontrar a menina, saber mais sobre ela. O endereço não existia, mas a imagem dela era vívida demais para ser ignorada. Caminhou pelas ruas movimentadas, observando cada rosto com atenção, até que, por acaso, avistou Isabela na praça do mercado. Ela estava curvada sobre um carrinho de mão, tentando empurrá-lo sem que caíssem as sacolas de frutas. Eduardo se aproximou devagar, como se temesse espantar a cena. Quando Isabela levantou os olhos e o reconheceu, seus lábios se entreabriram numa surpresa silenciosa. Ele apenas sorriu, hesitando, e disse com voz rouca: "Bom dia, pequena. Posso te ajudar com isso?" Ela ficou imóvel por um segundo, o coração batendo rápido. Ninguém jamais lhe oferecera ajuda, muito menos um homem bem vestido. Mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza conhecida, uma espécie de bondade oculta, que a fez assentir, permitindo que ele segurasse o carrinho. E assim, naquele instante simples, dois mundos distantes se cruzaram de novo, como se a vida tivesse decidido dar a eles uma segunda chance. A manhã avançava, tingindo a cidade com tons dourados e quentes, mas Eduardo caminhava pelas ruas como se estivesse invisível.
As pessoas ao redor pareciam ocupadas demais para notar o homem de olhar perdido, vestindo roupas simples e segurando um carrinho de frutas ao lado de uma garotinha descalça. Isabela caminhava a seu lado com passos rápidos, tentando acompanhar, enquanto os olhos atentos observavam o movimento das barracas e a pressa dos feirantes. Ele a ajudou a descarregar as sacolas no banco de madeira próximo à praça. Durante anos, Eduardo fora visto como o homem que tinha tudo: fortuna, negócios, influência. Agora, com as mangas arregaçadas e a pele marcada pelas noites mal dormidas, ele se sentia um estranho dentro de si mesmo. Não importava o quanto tivesse acumulado. Naquele momento, era apenas um homem tentando se reconectar com o mundo. Isabela olhou para ele, hesitando. "O senhor não parece alguém daqui", disse com a voz baixa, quase como quem teme quebrar a magia do instante. Eduardo esboçou um sorriso cansado. "O primeiro em muito tempo. Talvez eu tenha me perdido pelo caminho", respondeu. E os olhos dele brilharam por um segundo, como se admitissem mais do que as palavras podiam dizer. Enquanto Isabela arrumava as frutas para vendê-las, Eduardo ficou observando o vai e vem das pessoas. Lembrou-se de quando vinha ao mercado com Lucas, quando o menino insistia em ajudar os ambulantes e carregava caixas de verduras como se fosse um herói. Ele sentiu o peito apertar e desviou o olhar para o céu, tentando conter o peso da lembrança. Mas ali, ao lado de Isabela, algo diferente acontecia. Uma sensação discreta de que a vida podia voltar a fazer sentido. Isabela, percebendo o silêncio, puxou o assunto. Contou sobre Dona Cida, sobre a casa que mal se aguentava em pé, sobre os dias em que passava fome e sobre os pequenos sonhos que tinha, como estudar e ser professora. Eduardo escutava sem interromper, cada palavra dela soando como um bálsamo que preenchia os vazios que ele nem sabia nomear. Enquanto a manhã avançava, Eduardo percebeu a fragilidade da menina, mas também sua força. A forma como ela equilibrava o cansaço com a necessidade de continuar mostrava uma coragem que ele havia esquecido existir. E naquele instante, uma decisão começou a se formar em sua mente, ainda sem forma, mas carregada de um propósito que ele não sentia desde que perdera o filho. Quando o sol ficou alto e o movimento na feira diminuiu, Eduardo se despediu, prometendo que voltaria. Isabela, com um sorriso desconfiado e tímido, agradeceu pela ajuda. Ele partiu com passos lentos, o coração pesado e, ao mesmo tempo, estranhamente leve. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, notou que o mundo parecia menos frio, menos distante. De volta à cobertura, Eduardo se sentou diante da lareira, encarando novamente o retrato de Lucas. Durante anos, aquele rosto lhe trouxera apenas dor e saudade. Agora, porém, algo novo brotava. Uma lembrança doce, misturada à imagem da menina de olhos vivos e mãos pequenas. Ele começou a enxergar que talvez o vazio dentro dele não pudesse ser preenchido com mais riqueza ou conquistas, mas com algo simples e inesperado: a generosidade genuína. Naquela tarde, Eduardo fez algo que não fazia há muito tempo. Pegou um caderno antigo, de capa gasta, e começou a rabiscar ideias. Era como se, ao colocar no papel as lembranças de Lucas, as palavras de Isabela e os próprios sentimentos, pudesse encontrar uma ponte entre passado e futuro. Escreveu nomes, lugares, planos. Pensou em como poderia transformar a dor em algo que beneficiasse outras pessoas. Enquanto escrevia, percebeu que havia uma chance de não apenas ajudar a menina e a avó, mas também de honrar o filho perdido. Lucas sempre fora generoso, sonhador, cheio de vida. Eduardo sabia que o menino aprovaria aquele gesto. As lágrimas vieram de forma discreta, sem alarde, molhando as páginas do caderno. Longe dali, Isabela ajudava Dona Cida a se levantar, servindo-lhe um caldo ralo que tinha conseguido comprar com as moedas do mercado. A avó a olhou com gratidão e, mesmo fraca, sorriu.
Você sempre teve um coração grande, minha filha, disse com a voz rouca. Isabela apenas abraçou a avó, sem saber que, do outro lado da cidade, um homem que também carregava dores profundas estava pensando nelas. Naquela noite, Eduardo deitou-se cedo, mas não conseguiu pregar os olhos. As lembranças se misturavam com as ideias que havia escrito, e a imagem da menina partilhando o pão se tornava cada vez mais nítida. Ele sabia que o mundo havia o esquecido, que a fortuna que possuía já não o definia mais. Mas talvez, só talvez, aquele gesto simples de uma criança faminta fosse o primeiro passo para se lembrar de quem ele realmente era. O sol ainda mal tocava as calçadas quando Eduardo saiu de casa. Vestiu uma camisa simples, calças que não chamavam atenção e sapatos gastos que pareciam mais adequados à rotina comum do que ao homem que ele fora um dia. O caderno com anotações feitas na noite anterior estava guardado no bolso, e as palavras escritas tremiam junto com as lembranças que lhe atormentavam a mente. Ele sabia que precisava voltar à praça, mas não sabia bem por quê. O caminho até lá foi mais longo do que na véspera. Não porque as ruas tivessem mudado, mas porque pela primeira vez em muito tempo Eduardo as via de verdade. Observava as janelas das casas humildes, os varais com roupas coloridas, os vendedores abrindo as barracas enquanto a vida se desenrolava ao redor. Ele passou por uma mulher com uma criança no colo, por um jovem vendendo balas no semáforo, por um senhor que alimentava os pombos na praça. Tudo parecia ter um significado que antes lhe escapava. Quando chegou ao mercado, o cheiro de frutas, verduras e temperos o envolveu como uma memória antiga, daquelas que vinham do tempo em que Lucas o acompanhava nas manhãs preguiçosas de sábado. Eduardo se aproximou da banca onde vira Isabela no dia anterior. Ela não estava lá. Seu coração disparou com uma urgência inesperada, como se tivesse medo de que o pequeno elo que havia começado a se formar desaparecesse. Olhou ao redor, os olhos varrendo a praça, até que a viu. Isabela estava mais adiante, perto de uma banca de roupas usadas, ajudando a dobrar tecidos e empilhar caixas. O cabelo despenteado voava ao vento, e a expressão concentrada no rosto mostrava a mesma determinação que ele tinha observado antes. Eduardo se aproximou devagar, tentando não assustá-la. Ela notou sua presença antes mesmo de ele dizer algo. Os olhos dela se arregalaram. A boca se entreabriu num misto de surpresa e dúvida. Ele parou a poucos passos, sem pressa, e disse: "Bom dia, pequena. Posso ajudar?" Isabela ficou imóvel por um segundo, como se tentasse compreender por que aquele homem voltara. Depois, sem saber exatamente por quê, deixou escapar um sorriso breve. "O senhor não precisa, já estou quase terminando." Mas Eduardo se ofereceu mesmo assim. Pegou algumas caixas e ajudou a empilhá-las no canto, os movimentos desajeitados denunciando sua falta de prática. Os outros vendedores olharam com curiosidade, sem entender por que um homem com aparência tão distinta estava ali ajudando uma garotinha. Quando o trabalho terminou, Isabela enxugou o suor da testa com a manga da blusa e encarou Eduardo com mais coragem. "Por que o senhor voltou?" perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou por um momento antes de responder. "Porque ontem você me ensinou algo que eu tinha esquecido. Às vezes, dividir um pouco é mais importante do que ter muito." A resposta não fazia sentido completo para ela, mas a sinceridade nos olhos dele era impossível de ignorar. Isabela mordeu o lábio, pensativa, e depois fez um gesto para que ele a acompanhasse. Caminharam juntos até uma lanchonete simples, onde ela, com o pouco que havia ganho, pediu um café com leite e 2 pãezinhos para eles dividirem. Sentados a uma mesa de plástico, os dois comeram em silêncio. Eduardo olhava para Isabela e via nela a imagem de alguém que carregava mais força do que sua aparência deixava transparecer. Ela, por sua vez, estudava o homem à sua frente com desconfiança misturada à curiosidade.
Percebia que, por trás da tristeza e do olhar perdido, havia uma história que ela ainda não entendia. Você mora com sua avó, não é? Ele perguntou. Isabela assentiu. Ela está doente. Eu ajudo como posso. A voz dela era pequena, mas a firmeza das palavras deixava claro que não esperava que ninguém resolvesse seus problemas. Eduardo respirou fundo, sentindo algo apertar dentro dele. Pensou em Lucas, em como o filho sempre falava que ajudaria quem precisasse, que queria mudar o mundo. Era como se a presença da menina fosse a lembrança viva daquela promessa. Eu gostaria de conhecer a sua avó, disse de repente, a voz saindo mais firme do que ele esperava. Isabela o encarou com olhos arregalados, hesitando. Por quê? Porque acho que posso ajudar, e porque acho que vocês também podem me ajudar, respondeu, deixando a frase no ar. Ela permaneceu imóvel por um instante, analisando-o. Depois, com um leve aceno de cabeça, disse, tá bom, mas só se ela quiser. Eduardo sorriu, um sorriso pequeno e quase esquecido, como quem reencontra um pedaço perdido de si mesmo. Levantou-se e ofereceu a mão para que Isabela a segurasse. Ela hesitou, mas acabou aceitando. E assim, caminhando lado a lado, os dois seguiram pelas ruas até a casa humilde onde Dona Cida os esperava, sem saber que o gesto de uma menina e a presença de um estranho iriam transformar não só seus dias, mas também suas vidas. Os passos de Isabela ecoavam na calçada irregular, enquanto ela guiava Eduardo pelo caminho estreito entre as casas simples e desgastadas do bairro. O homem andava um pouco atrás, observando cada detalhe ao redor. As portas com pintura descascada, as cortinas improvisadas, as crianças brincando descalças com uma bola remendada. O cheiro de café velho e fumaça de lenha se misturava ao ar quente da tarde, criando uma atmosfera familiar, mas cheia de contrastes para ele. Quando chegaram à pequena casa de Dona Cida, Isabela parou por um momento à porta, respirou fundo e chamou. Vó, tem alguém que quer te conhecer. A voz fina, mas firme, atravessou a cortina improvisada na entrada. Do interior, ouviu-se um pigarro rouco, seguido de um "Pode entrar, minha filha." Eduardo hesitou um instante antes de seguir Isabela para dentro. A casa era um espaço apertado, com poucos móveis, um fogão antigo e uma cama improvisada no canto, onde Dona Cida repousava sob um cobertor fino. A mulher, de rosto enrugado e expressão cansada, olhou para o homem que a acompanhava com uma curiosidade tranquila, como se já soubesse que aquele encontro era diferente. Boa tarde, Dona Cida, disse Eduardo, inclinando-se levemente para cumprimentá-la. Sou Eduardo, e ontem sua neta fez algo que mudou o meu dia. Vim agradecer e pedir permissão para conhecer melhor vocês. A velha senhora ergueu os olhos para a neta e depois para o visitante, como quem avalia o peso das palavras. Mudou o dia dele, Isabela. O que foi que você aprontou, menina? Perguntou com um leve sorriso cansado. Isabela deu de ombros corando. Eu só dividi o pão com ele, vó. Dona Cida riu baixo, tossindo em seguida, mas sem perder a ternura no olhar. Dividir é coisa bonita, filha. Mas me diga, moço, o que um homem como o senhor faz aqui no nosso canto? Eduardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu perdi meu filho há alguns meses, e desde então tenho andado sem rumo, tentando entender o sentido das coisas. Ontem, quando sua neta me ofereceu aquele pão, percebi que talvez existam gestos que valem mais do que tudo que já tive na vida. Eu queria retribuir de alguma forma, ajudar vocês. O silêncio pairou no ar como um véu. Isabela e Dona Cida trocaram um olhar que misturava surpresa e desconfiança. A velha senhora apoiou as mãos frágeis sobre os joelhos e se endireitou um pouco na cama. Ajudar como, seu Eduardo? Ele hesitou, então tirou do bolso o caderno antigo, aquele onde havia escrito suas ideias na noite anterior. Abriu-o e com voz calma explicou. Eu quero abrir uma escola comunitária aqui no bairro,
para crianças como Isabela. Uma escola de verdade, com professores, livros, comida e cuidado. E quero começar ajudando vocês. Se aceitarem, quero oferecer uma casa melhor, um tratamento médico digno para a senhora e garantir que Isabela tenha uma chance de estudar. As palavras dele encheram o pequeno cômodo com um peso quase palpável. Isabela olhava para ele com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar. Dona Cida mordeu os lábios, lutando contra o instinto de dizer que aquilo era impossível. A vida já lhe ensinara que promessas grandes geralmente traziam desilusões maiores. Por que o senhor faria isso? O que espera em troca? A avó perguntou, a voz rouca e cautelosa. Eduardo abaixou o olhar para o caderno, as palavras tremendo sob seus dedos. Nada. Ou melhor, talvez um propósito. Meu filho, Lucas, sonhava em mudar o mundo. Ele dizia que a gente devia sempre ajudar quem precisava. Quando Isabela me deu aquele pão, ela me lembrou do meu filho e me fez perceber que ainda há tempo de fazer algo bom. Eu só quero que esse gesto dela não seja esquecido. As lágrimas se acumularam nos olhos de Isabela, que segurou a mão da avó com força. Dona Cida respirou fundo, observando o homem à sua frente. Havia algo de quebrado e ao mesmo tempo honesto nele, algo que nem mesmo o luto ou o dinheiro podiam esconder. Eu não sei se somos dignas de tanto, disse a velha com a voz trêmula. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama. Ninguém precisa ser digno para receber ajuda. Só precisa querer viver melhor. O silêncio voltou, preenchido pelos barulhos suaves da rua do lado de fora. Risadas de crianças, latidos distantes, o som de um rádio velho tocando uma música esquecida. Isabela, com os olhos marejados, finalmente disse: "Se a senhora deixar, eu quero aceitar. Não só por mim, mas pela senhora também." Dona Cida fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, ao abrir, havia uma decisão no olhar. "Tá certo, vamos aceitar essa ajuda. Mas saiba, seu Eduardo, que nós não temos nada além de gratidão e trabalho honesto para oferecer." Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, aliviado. "Isso é tudo o que eu preciso." E ali, na casa simples e cheia de memórias, nasceu uma promessa silenciosa que transformaria não apenas a vida deles, mas também a de muitas outras crianças que ainda nem sabiam que alguém estava disposto a lhes dar uma nova chance. A tarde caiu devagar sobre o bairro, tingindo as paredes desbotadas com tons de laranja e dourado. Isabela olhava pela janela improvisada da casa, o olhar perdido no horizonte, onde as barracas da feira já estavam sendo desmontadas. Ela ainda tentava assimilar tudo o que acontecera naquele dia. A visita inesperada de Eduardo, a proposta dele e a promessa de uma vida que ela nunca ousou imaginar. Dona Cida repousava na cama, os olhos semicerrados, a respiração cansada, mas com um leve sorriso nos lábios. "Minha filha, o que será que Deus está preparando para a gente?" murmurou com a voz rouca, como se falasse para si mesma. Isabela não respondeu, mas se aproximou e ajeitou o cobertor sobre a avó, sentindo o coração apertado no peito. Naquela noite, a menina quase não conseguiu dormir. O pensamento girava em círculos. Uma escola nova, um tratamento para a avó, uma casa melhor, mas também a incerteza. E se tudo aquilo fosse um sonho que pudesse desabar a qualquer momento? E se aquele homem, com sua tristeza e suas promessas, desaparecesse sem deixar vestígios? De madrugada, a chuva começou a bater no telhado com força e Isabela se encolheu num canto do colchão, abraçando os joelhos. Pensou no pai que nunca conheceu, na mãe que fora embora e nunca mais voltou, na avó que sempre lhe dissera para ter esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. E agora havia Eduardo, um homem que ela não entendia, mas que de alguma forma parecia tão quebrado quanto ela. Enquanto a tempestade lavava as ruas, Eduardo, na cobertura silenciosa, permanecia acordado.
Tinha a lembrança do olhar de Isabela gravada na mente e a imagem do filho Lucas pairava sobre seus pensamentos como um véu de saudade. Pegou o caderno outra vez e continuou a rabiscar, escrevendo nomes de professores, ideias para a escola, planos que poderiam transformar aquela promessa numa realidade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um fio de esperança, ainda frágil, mas presente. Na manhã seguinte, o sol tímido surgia por entre nuvens e Isabela acordou cedo para buscar pão fresco, como fazia todos os dias. Ao chegar na padaria, viu Eduardo encostado na parede do outro lado da rua, com uma expressão de quem a esperava. Ela hesitou, depois se aproximou devagar. "Bom dia, pequena", disse ele, tentando soar natural. "Bom dia, moço", respondeu, abraçando o saquinho com pães. "Eu pensei, se você quiser, podemos ir ver a casa que preparei para vocês. Não fica longe daqui. Acho que Dona Cida vai gostar." Isabela mordeu o lábio, os olhos arregalados, o coração batendo apressado. Parte dela queria dizer sim imediatamente, pegar a avó pela mão e fugir dali. Mas a outra parte hesitava, lembrando das decepções e promessas vazias que vira ao redor. "Eu não sei se a gente devia", murmurou, com a voz quase inaudível. Eduardo se abaixou até ficar na altura dela e falou com calma. "Você confia em mim, Isabela?" A pergunta pairou no ar, pesada e real. Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se buscasse uma resposta dentro de si. Depois, com um fio de voz, disse: "Eu quero confiar, mas tenho medo." Ele assentiu, compreendendo mais do que as palavras podiam explicar. "Eu também tenho medo, mas às vezes o medo é só um sinal de que estamos prestes a fazer algo importante." Isabela baixou os olhos, respirou fundo e então, com um gesto tímido, disse: "Tá bom, vamos ver a casa." Eles voltaram à casa de Dona Cida, que, ao saber da proposta, ficou entre surpresa e preocupação. A princípio recusou, dizendo que não podia simplesmente deixar tudo para trás. Mas quando Eduardo explicou que a nova casa estava pronta, que seria um lugar seguro e que a escola que ele planejava seria o primeiro passo para um futuro melhor, a velha senhora se emocionou. "Se é para minha neta ter uma chance, eu aceito", disse, a voz embargada. "Mas a gente vai continuar trabalhando, viu? Não queremos caridade, só uma oportunidade." Eduardo sorriu, segurando a mão dela com respeito. "É exatamente isso que estou oferecendo, uma chance." E assim, enquanto o dia se desenrolava, Isabela, Dona Cida e Eduardo caminharam juntos até o bairro vizinho, onde a nova casa os aguardava. Era uma construção simples, mas sólida, com paredes limpas, telhado firme e um pequeno jardim na frente. Havia espaço para uma cozinha decente, um quarto confortável e uma sala arejada. Quando Isabela viu a casinha branca, os olhos brilharam de uma forma que Eduardo não via desde o sorriso de Lucas. "Isso tudo é pra gente?" perguntou, quase sem acreditar. "Sim", respondeu Eduardo com um nó na garganta. Dona Cida segurou a mão da neta com força e, com um sorriso cansado mas verdadeiro, disse: "Agora a gente tem um lugar para chamar de lar." E naquele instante, algo se quebrou dentro de Eduardo. Não a dor, mas o peso do luto, que aos poucos começava a se transformar em algo mais leve, como se a lembrança de Lucas estivesse de algum modo guiando seus passos. Os dias que se seguiram pareciam carregar uma energia diferente, como se cada raio de sol trouxesse uma promessa de recomeço. Isabela acordava cedo, agora com um brilho nos olhos que misturava alívio e expectativa. A pequena Casa Branca, apesar de simples, era para ela um castelo, onde podia correr sem medo de que o teto desabasse. Dona Cida, com o rosto ainda marcado pela doença, agora tomava os remédios certos e recebia visitas de uma enfermeira, enviada por Eduardo, que cuidava dela com paciência e atenção.
Eduardo passava as manhãs supervisionando a reforma do prédio antigo, que seria transformado na futura escola comunitária. O local, um casarão abandonado nos fundos do bairro, ganhava vida a cada pincelada de tinta e a cada martelada que ecoava pelas paredes. Ele observava os trabalhadores com atenção, conferia os planos, conversava com os pedreiros e até ajudava com pequenos reparos. O caderno onde anotava ideias agora estava cheio de rabiscos, desenhos de salas, listas de nomes de possíveis professores e detalhes sobre os materiais necessários. À tarde, ele fazia questão de buscar Isabela na escola improvisada que ainda frequentava. Sentavam-se juntos num banco da praça enquanto ela contava sobre o que aprendera naquele dia, sempre com entusiasmo. Eduardo ouvia cada palavra com paciência, como se aquelas lições simples fossem as mais importantes do mundo. Muitas vezes, a menina falava de sonhos, queria ensinar crianças, queria que ninguém mais precisasse passar fome, queria que a avó vivesse por muito tempo. Você vai ser uma professora maravilhosa, Isabela, ele dizia, o sorriso sincero brotando sem esforço. As tardes também eram dedicadas à preparação da nova escola. Eduardo envolveu o bairro, convidando moradores para ajudar na pintura, na montagem dos móveis e na organização das salas. As crianças corriam de um lado para o outro, curiosas, empolgadas com a ideia de ter um lugar bonito e seguro para aprender. Isabela, sempre por perto, acompanhava cada detalhe, como se já se visse no papel de professora. Numa dessas tardes, enquanto ajudava a organizar caixas de livros doados, Isabela encontrou um volume antigo, de capa gasta, com o nome Lucas, escrito na primeira página. Ela olhou para Eduardo, que ficou imóvel por um instante. "Era do meu filho", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ele adorava esse livro. Agora, acho que ele gostaria que fosse seu. Isabela segurou o livro com cuidado, como se carregasse um tesouro. "Eu vou cuidar dele, pode deixar." Naquela noite, Eduardo sentou-se sozinho no quintal da nova casa, observando as estrelas surgirem no céu limpo. O som distante das conversas, o riso de Isabela brincando com as crianças do bairro, o cheiro de café vindo da cozinha, tudo aquilo parecia compor uma melodia suave que ele não ouvia há muito tempo. Pensou em Lucas, no que ele diria ao ver o pai se envolvendo com pessoas tão simples, encontrando propósito em algo tão inesperado. Talvez o filho se sentisse orgulhoso, talvez sorrisse ao ver que mesmo sem ele, a vida continuava, mais leve, mais cheia de significado. Isabela e Dona Cida se adaptavam bem à nova rotina. Dona Cida, apesar das limitações, já conseguia levantar da cama por mais tempo, ajudar com pequenos afazeres e contar histórias para a neta e para as outras crianças que se reuniam ao redor da casa. Ela sorria mais, a pele ganhava cor e os olhos transmitiam uma paz que parecia ter estado ausente por muito tempo. Uma tarde, Eduardo levou Isabela até o casarão onde a escola ganhava forma. Mostrou-lhe as salas pintadas, as carteiras novas, os quadros de giz recém-instalados. Ela correu de uma sala para outra, os cabelos soltos balançando, a risada ecoando pelos corredores. "Isso tudo vai ser nosso?" perguntou, sem conseguir conter a alegria. "De todos vocês", respondeu Eduardo sorrindo. "Aqui vocês vão aprender, brincar, crescer, e você vai ajudar a ensinar." A ideia parecia tão grandiosa para Isabela que ela precisou sentar-se num dos bancos para assimilar. Olhou para o homem à sua frente e pela primeira vez sentiu que talvez ele também estivesse aprendendo. Não com livros ou professores, mas com a vida, com as perdas, com os gestos pequenos que juntos formavam algo maior. À medida que o sol se punha e tingia o céu com tons de rosa e laranja, Eduardo sentou-se ao lado dela. Não precisavam dizer nada. Ali, no meio de tintas, madeira e pó de construção, um novo capítulo começava a ser escrito. Não era perfeito,
mas era verdadeiro. E para eles, isso bastava. O tempo passou como quem não tem pressa, e as paredes da nova escola foram preenchidas com desenhos coloridos, risadas de crianças e vozes que carregavam sonhos. A escola foi batizada de Escola Lucas, como homenagem ao filho que Eduardo nunca deixaria de amar. Mas agora, cada sala, cada canto, tinha também o nome de Isabela, a garotinha de coração grande que lhe ensinara que, mesmo na dor mais profunda, ainda existia luz. Na manhã da inauguração, o sol iluminava o casarão recém-reformado, como se até o céu quisesse participar. Isabela vestia um vestido simples, mas limpo, e o cabelo havia sido penteado com esmero por Dona Cida, que, apesar da saúde frágil, estava sentada na primeira fileira com um sorriso orgulhoso. Ao lado dela, Eduardo ajustava a gravata discreta, sem conseguir esconder a emoção que lhe subia pelo peito. Crianças da comunidade estavam presentes, acompanhadas de seus pais e avós, todos curiosos para ver o novo espaço que prometia mudar o destino de muitos. Bandeirinhas coloridas decoravam o portão e uma faixa branca aguardava para ser cortada. Eduardo subiu ao pequeno palco improvisado, pegou o microfone e respirou fundo. Há um tempo, eu achava que minha vida tinha perdido o sentido. Mas um gesto simples, o mais puro que já recebi, me mostrou que ainda havia esperança. Essa escola não é apenas um prédio, é um símbolo do que podemos fazer quando estendemos a mão para o outro, e tudo começou com o pão que uma garotinha dividiu comigo. Os olhares se voltaram para Isabela, que, corada, abaixou os olhos e segurou a mão da avó. Eduardo a chamou para o palco, e ela subiu hesitante, mas com um sorriso tímido e verdadeiro. Quero que todos saibam que Isabela não é só aluna desta escola. Ela é parte da alma deste lugar, porque foi ela quem me ensinou que dividir é o primeiro passo para transformar o mundo, disse Eduardo com a voz embargada. Os aplausos foram longos, misturados com lágrimas contidas e sorrisos emocionados. Isabela, segurando o microfone com as mãos trêmulas, disse baixinho: "Eu só queria ajudar, e agora eu tenho uma casa, uma escola e amigos e um novo começo." Dona Cida, com os olhos marejados, olhou para a neta como se estivesse vendo um milagre. A música suave começou a tocar e Eduardo segurou a tesoura dourada para cortar a faixa que marcava oficialmente o início da Escola Lucas. Quando a fita caiu, a multidão explodiu em aplausos e risos e Isabela correu para abraçar a avó com força. Nos dias que se seguiram, a escola se tornou um ponto de encontro para toda a comunidade. Crianças antes esquecidas agora tinham onde aprender, brincar e sonhar. Eduardo contratou professores apaixonados, instalou uma pequena biblioteca e organizou oficinas de música e arte, porque sabia que o conhecimento precisava ir além dos livros. Isabela se destacou como a aluna mais dedicada e, com o tempo, tornou-se a monitora da turma, ajudando os colegas com as lições e lendo histórias para os mais novos. O livro antigo de Lucas, com seu nome na capa, agora tinha as páginas gastas pelas mãos de tantas crianças que o folheavam, aprendendo a sonhar através das palavras. Dona Cida recuperou parte da saúde e ajudava na cozinha da escola, preparando lanches e cuidando das flores do pequeno jardim que Eduardo fizera questão de plantar na entrada. Às vezes, ela sentava à sombra e observava a neta brincar com os amigos, com um sorriso tranquilo no rosto. Eduardo, por sua vez, redescobriu a alegria de viver. Aos poucos, foi retomando os negócios, mas sem perder a conexão com aquela escola e com as pessoas que lhe devolveram a esperança. Todo final de semana, ele fazia questão de estar presente, ouvindo os relatos das crianças, ajudando a organizar eventos e, principalmente, lembrando-se do que realmente importava. Anos depois, no dia da formatura de Isabela, o salão improvisado da escola estava lotado. A menina, agora adolescente, subiu ao palco vestindo a beca simples, mas com um brilho nos olhos que contagiava a todos.
Eduardo, sentado na primeira fila ao lado de Dona Cida, não conseguia conter o orgulho que sentia. No discurso, Isabela falou com a voz firme, mas emocionada. Eu era só uma menina com um pão, mas alguém acreditou que eu podia ter mais. Hoje, eu entendo que o mais importante não é o que temos, mas o que somos capazes de dividir com os outros. Obrigada por me ensinar isso e por me dar uma nova chance. As lágrimas desceram pelo rosto de Eduardo enquanto a plateia aplaudia de pé. Ele sentiu que, de alguma forma, Lucas estava ali com eles, sorrindo. Quando a cerimônia terminou, Isabela desceu do palco e correu para abraçá-lo, o sorriso largo no rosto e o coração cheio de gratidão. Você me deu um futuro, disse com a voz embargada. Eduardo a abraçou de volta, sentindo o peso da saudade de Lucas, mas também a leveza da missão cumprida. Você me devolveu a vida, sussurrou, sabendo que mesmo sem um final perfeito, aquela era a história mais bonita que ele jamais poderia ter escrito. E assim, entre lágrimas, abraços e promessas silenciosas, um gesto simples de dividir um pão se transformou na base de algo eterno, uma nova vida para todos. Se esta história tocou o seu coração, assim como tocou o meu, inscreva-se no canal e venha se emocionar com outras histórias de esperança e transformação. Estamos esperando por você para juntos construirmos um mundo melhor.